Meu nome é Josenal de Oliveira. Nosso objetivo é tornar fácil o que parece complicado. Bem, vimos no primeiro vídeo o tipo float. Recomendo que assistam o primeiro vídeo sobre o i3E 754, que é um tipo de 32 bits, e agora estamos com o objetivo de estudar o precisão dupla com o tipo double. Se nós executarmos esse código, vamos ver aqui que o tipo double ocupa exatamente 64 bits, que é o dobro do float, 32 bits. Então, esse número, o mesmo número aqui, né, de exemplo, 15.75, nosso objetivo é entender como ele é armazenado dentro dos elementos de memória de forma binária e também como o compilador, a depender do compilador, né, o compilador clássico GCC ou outro, interpreta esse número. Então, uma coisa que nós já sabemos é que se eu pegar, por exemplo, aqui, uma variável float e inicializar com 0.33, que é, digamos, o resultado de 1 dividido por 3, seria uma dízima, e criar uma mesma variável com esse valor, 0.33, só que do tipo double, nós vemos um efeito imediato na precisão, ou seja, esses 64 bits do tipo double intuitivamente nos dão a maior precisão. Nós vamos ver isso na prática ao fazer a conversão. Então, por exemplo, nós podemos definir aqui, vamos colocar uma precisão aqui bem alta, sei lá, 40 casas decimais, né? E vamos esse precision, né, que está escrito errado, precision. Vamos então exibir a variável x, que é float, pular aqui uma linha, e vamos também exibir a variável y e verificar o efeito disto, e simplesmente usar float ou double. Então vemos que o número 0.33 ele tem uma representação interna de 32 bits com float, que nos dá esse número aproximado, né? Não é o 0.33 exato, esse número exato, esse número aproximado. E o double, naturalmente, nós vemos um maior número de casas decimais. Ou seja, mesmo eu tendo exigido aqui 40 casas, o float não consegue, né? Chegou aqui 25 casas. E o double nos deu uma maior precisão. Então, isso intuitivamente já nos dá um sentimento de quando eu necessitar de maior precisão nos meus cálculos numéricos, na computação científica, que o double tem vantagem sobre o float nesse sentido, de agregar maior precisão na representação interna do número. Então vamos mudar para a lousa e ver como é que isso acontece. Então nós temos o número 15.75 com a parte inteira e a parte fracionária. A parte inteira ela pode ser convertida diretamente como 1, e a parte fracionária pelo método das multiplicações sucessivas por 2. Então, eu tenho 1.5, guardo esse 1, subtraio 1, trago o resto para cá, multiplico por 2 e vou ficar com 1. Então, eu cheguei no meu critério de parada. O critério de parada, no caso aqui, é o número de multiplicações. Lembrando que cada multiplicação dessa acrescenta um bit na parte fracionária. Então, quanto mais multiplicações, mais preciso o número. Ou, no caso aqui, o critério de parada é que eu já cheguei no 1.0. Não tenho mais o que fazer. Terminou. Porque é um número que não é dízima, né? Um número bem representado aqui. Então, eu vou ficar com o número 1111
ponto 1, porque eu leio esse 1 aqui no sentido direto. Então, essa nossa representação é a representação binária deste número 15,75 decimal. O que nós vamos fazer agora é deslocar essa vírgula em direção ao bit mais significativo para fazer o processo de normalização. Então, essa vírgula vai se deslocar 1, 2, 3, 3 casas e vai ficar aqui. Então, nós vamos gerar o número 1.1111. Esse número se tornou este número normalizado. Vamos guardar o número de deslocamentos que a gente fez. Então, nós fizemos aqui 3 deslocamentos que eu vou jogar aqui para essa variávelzinha E. E minúsculo. Então, o processo de conversão, precisão dupla, ele é o mesmo para precisão simples. O padrão é o mesmo, ou seja, sinal, expoente e mantissa. O sinal é 1 bit, e o que é que vai mudar para a precisão dupla? É que o número de bits do expoente na precisão simples é 8, e na precisão dupla são 11 bits. E a mantissa, que na precisão simples são 23, na precisão dupla tem 52 bits. Então, nós temos no total, 1 mais 11, 12, mais 52, nós temos um total de 64 bits, que é exatamente a quantidade de bits, no caso 64 bits igual a 8 bytes, do tipo double, a precisão dupla. Então, vamos verificar como encontrar esse expoente aqui, né? Então, vimos que na precisão simples, o fator de correção, o bias ou o offset, é 127. E de onde é que veio esse 127? Se n é o número de bits do expoente, no caso, precisão simples, 8, eu vou escrever aqui, ó, precisão simples, single precision. O cálculo que nós fazemos é 2 elevado a n menos 1 menos 1. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 8 menos 1, que é 7, menos 1, que dá 127, porque 2 elevado a 7 é 128, menos 1, 127. O mesmo cálculo nós vamos fazer para a precisão dupla. Então, eu vou escrever aqui, ó, precisão dupla, double precision. O meu n vai ser igual a 11. Então, eu vou ter 2 elevado a 11 menos 1, que dá 2 elevado a 10 menos 1, que dá 1023. Então, esse 1023 aqui é o fator de ajuste da precisão dupla. Então, como nós encontramos o E que nós vamos escrever aqui? O E, grandão, né? O Ezão, é 1023 mais o Ezinho. Então, nós vamos ter aqui 1026, já que o nosso E vale 3. 1026, eu preciso representar esse número de forma binária. Então, nós temos 11 bits, né? Então, nós podemos representar como 1024, 1026 decimal equivale a 1024 mais 2. Né? Posso escrever isso aqui como 1024, que é 2 elevado a 10, mais 2, que é 2 elevado a 1. Então, eu vou ter aqui nos 11 bits, né, o índice 10 ativado, todos os outros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vamos ver se isso está certo. 4, 8, 11. Então, essa representação de aqui seria o índice 10 e aqui seria o índice 1, nós temos essa representação equivalente a 1026. Então, esse é o nosso expoente. E a nossa mantissa, assim como na precisão simples, vai ser esse restinho aqui, ó. Essa é a nossa mantissa. Então, vamos escrever o número. Cuidado com os 1s e os zeros para não confundir. Então, o sinal
15,75 decimal representado na base 2 com precisão dupla. Então vai ser o sinal, que o número é positivo. Se aqui fosse um número negativo, basta colocar o 1 aqui na frente. O expoente, que é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Deixa eu ver, eu sempre gosto de conferir aqui, senão não errei. E a mantissa é 1, 1, 1, 1, 1 e o resto zeros. E o resto zeros. Então vamos ver quantos zeros nós teríamos aqui. Então aqui o bit de sinal, aqui até aqui o expoente, então são os 11, e aqui os 52 bits. Se eu tenho 5 bits aqui, faltam 47 zeros. E aí nós poderíamos pensar em fazer esse cálculo para obter o número equivalente inteiro desta quantidade. Então, assim como foi feito na precisão simples no vídeo 1. Então, nós temos aqui, ó, de 0, do índice 0 até o índice 46, nós temos os 47 zeros. Aqui começa no índice 47. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Porque o bit de sinal é o último bit, ou seja, de índice 63. Então, se nós formos fazer esse cálculo diretamente aqui na calculadora, nós vamos ter 2 elevado a 47 mais 2 elevado a 48. Nós vamos ter o número da ordem de 10 elevado a 18. Fizermos esse cálculo, somando essas potências aqui, 2 elevado a 62, mais 2 elevado a 53, mais 2 elevado a 51, mais 2 elevado a 50, mais 2 elevado a 49, mais 2 elevado a 48, mais 2 elevado a 47, nós vamos ter algo como 4,62 vezes 10 a 18. Ou seja, um número muito grande aqui para a nossa representação. Então, vamos observar. Essa é a representação. Está aqui a representação. Formato double. Com esses 47 zeros aqui à direita. Mas vamos observar como o compilador representa esse número. Como é que ele representa esse número no passo intermediário do assembler para depois se tornar na representação binária que nós acabamos de fazer. Então, antes de fazer isso, vamos observar como nós poderíamos escrever essa representação em hexadecimal. Então, para converter binário para hexa, nós separamos os nibbles, que são os conjuntos de 4 bits. Lembre que um byte é 8 bits. Um nibble se escreve assim, ó, nibble, é um conjunto de 4 bits, que é muito importante na computação e na arquitetura de computadores, esse conceito. Então, separando aqui de 4 em 4, nós vamos ter 4, 4, 4, 4, 4, e depois viriam os outros grupos de 4, só que 4 zeros dá 0, né? 4 zeros, se você tem isso aqui, a representação hexa de um nibble de zeros é o próprio zero em hexa. Então, não tem o que fazer aqui, né? Na base 16. Então, vamos olhar aqui, ó. Este número aqui é 4 em hexa. Isso é converter direto, tá, gente? Binário para hexa. Então, 8421 é o 4. 0 é 0. 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 8421 é o 2. 1, 1, 1, 1 em decimal é 15. Mas
Lembre que 15 em hexa é F. 10008421 é 8. E seguem os zeros. Então, eu poderia colocar aqui a quantidade de zeros, né? Então, nós temos aqui 4, 8, 12, 16, 20. Até aqui, nós contemplamos 20 bits. Para 64 bits, faltam 44 bits. Então, esses 44 restantes aqui, agrupados em grupo de 4, formam... esse zero aqui seria aqui. Então, eu teria mais 10 zeros aqui. Ó. Mais 10 zeros a partir daqui, para completar 40, com mais esses 4 aqui, 44 zeros. Tá? Então, guarde esse número 402F8, 0, para a gente observar como é que o compilador vai interpretar. Então, vamos ao Compiler Explorer. Então, retornando aqui ao Compiler Explorer, nós temos, assim como no vídeo 1, o float. Então, ele associa o compilador GCC, associa um tipo long de 32 bits a este número, que nós já vimos no vídeo 1 como encontrar este número na calculadora. Basta fazer as potências de 2 equivalentes, onde o bit for 1, na representação em 3S754. E a variável x aqui, ela não está inicializada, mas o compilador atribuiu o valor 0, né, com 4 bytes, que dá 32 bits. Então está tudo certo aqui. Mas o que é que nós vamos fazer? Eu vou alterar aqui para double. Vamos ver como é que o compilador GCC vai entender isso aí. Então, o compilador GCC, como é que ele fez? Ele não representou aquele número que eu mencionei de 4,62 vezes 10 a 18. Ele não representou aqui. Tem algo estranho, não é? Então, o zero da variável x, ele mapeou corretamente aqui, né? Para 8 bytes, que dá 64 bits, porque é double. Mas olha o que é que aconteceu aqui. É como se nós tivéssemos uma seção de 32 bits preenchidos com zero e depois uma seção de mais 32 bits com este número, que é exatamente o número equivalente, fazendo aqui voltando para a lousa, é o número exatamente equivalente a esta representação. Mas o que aconteceu ali, vamos dar aqui uma apagada aqui nessa região, só para explicar o que é que aconteceu ali. Então, nós podemos entender que o compilador GCC, ele trabalha com uma primeira seção de 32 bits preenchida com zeros. Então, ele preencheu com zeros aqui. E depois uma outra seção de mais 32 bits com essa representação do número. Esta representação aqui. Então, se nós tratarmos, ao invés de colocarmos os pesos de 0 a 73, e trabalharmos da mesma forma que a precisão simples, de 0 até 31, esse índice aqui começa em 32 e vai até o 63. Mas é tudo zerado, então ele associou um zero aqui. E essa representação aqui, que seria o nosso número 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, a mesma representação de baixo, 1, 1, 1, 1, 1, e o resto zero, e considerarmos aqui o nosso índice zero,
nós vamos ter 5 números 1 a partir daqui e 30 e 23, que é a quantidade do float. 23 menos 5, 18. Então, eu vou ter aqui do 0 ao 17. E aí, nós começamos a fazer o cálculo a partir daqui, do 18. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E se eu fizer esse cálculo tal como fizemos na precisão simples, nós vamos ter exatamente esse número aqui. 1.076.854.784. Então, é assim que o GCC interpretou o número, com uma primeira seção de 32 bits zerados e outra seção de 32 bits com a representação que nós obtivemos. Se nós olharmos agora, modificarmos o compilador, então eu posso vir aqui e veja que estamos no GCC versão 14.1. Se eu quiser ver qual é a versão que o Replit tem, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar GCC version, deu a versão 11.3. Se eu vir aqui e modificar para 11.3, vamos ver se teria alguma mudança. Mudou um pouco o assembler, né, ficou maior aqui, mas o que é do nosso interesse, que é a representação inteira, não alterou. Contudo, o compilador padrão dessa IDE online que eu estou utilizando, que é o Replit, em seu arquivo Makefile, nós vemos que o compilador padrão que ele usa é o Clang. Eu posso vir aqui e mudar para o GCC, ou mudar para o G++, seria o equivalente para C++. Mas vamos deixar como a versão original, Clang, e vamos ver qual é a versão do Clang que tem na máquina virtual aqui do Replit. Então, Clang -V. Versão 12.0.1. Então, eu vou vir aqui no Compiler Explorer, que na prática, na verdade, esse código do Replit aqui, ele está sendo compilado pelo Clang, que é a opção padrão do Replit, e não o GCC. Então, eu vou mudar aqui para Clang. Vou digitar aqui, né? Fica melhor encontrar. Clang. Está aqui. O Clang e a versão que nós temos lá é a 12.0.1. Está aqui, ó. 12.0.1. Exatamente a nossa versão. Então, vou colocar aqui e vamos ver qual foi a modificação. Então, aquela seção inicial do assembler com a parte inteira, representação inteira dos números não aparece. E aqui no final, o compilador Clang aparece a representação em quad word. Lembrando que um word é 16 bits, quad word são 64 bits, ou seja, corretamente o tipo double. Ele até coloca um comentário aqui, ó. O X ele inicializou tudo com 0. E o Y ele colocou a representação hexa. Exatamente igual como nós fizemos na conversão. Ou seja, o 402F80. Se nós voltarmos a lousa, exatamente 402F80 e o resto preenchido com 0. Voltando ao navegador. 402F8. Então, a nossa conversão está correta, mapeada, no caso do Clang, para uma representação hexa. Diferente do GCC, que fez aquela separação. O GCC ele mantém a representação inteira e colocando a primeira seção como um long de 32 bits zerado. Isso, naturalmente, dependendo do número que você quer representar, né? Dependendo do número, o número maior, ele vai penetrar naquele long do outro lado. Mas creio que fica claro assim esse entendimento. Sou o professor Josenal de Oliveira, tornando fácil o que parece
complicado. Se inscreva no nosso canal, divulguem, compartilhem o conhecimento desse assunto de fundamentos da computação, arquitetura de computadores. A gente consegue compreender melhor como a máquina está organizada e, com isso, programar melhor, conhecer melhor a máquina a qual estamos programando.